A palavra de Deus diz assim, livro de Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso de número 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Eu convido você a deixar aberta a sua Bíblia nesse texto, tá bom? O seu smartphone. E nós vamos olhar um pouquinho, vamos introduzir o assunto e vamos retornar para o texto. Ok, pessoal? Uma realidade muito clara para mim e para você. A nossa vida é curta, dura e incerta. A nossa vida é curta, dura e incerta. Desde o início desse isolamento, nós temos refletido que o Senhor tem uma agenda própria, uma agenda de ensinamento, de correção, uma agenda onde Ele tem usado algumas circunstâncias, algumas dolorosas, outras nem tanto, para que possamos, na verdade, identificarmos quem nós somos e quem Ele é. Reconhecermos as nossas fragilidades e também as nossas potencialidades. Desde o início, nós temos convicção plena e temos conversado muito, eu e Dani aqui, temos conversado com os nossos irmãos da comunidade, temos conversado com os amigos, com os vizinhos, com a família, a respeito dessa agenda intencional de Deus a partir da minha vida e da sua vida, a partir do nosso núcleo familiar. Deus, ele tem uma agenda de quebrantamento, uma agenda de arrependimento, uma agenda de alinhamento de quem nós somos, né, Dani? E de quem Deus é. E aí a minha pergunta inicial para você é: como está a sua família? Como está a sua vida? Como está a sua família? Família é o plano do coração de Deus para a humanidade. Como está a sua família? Como a sua família está lidando com essa questão do Covid? Quais as reflexões que vocês têm tirado a partir de então? E eu tive caminhando durante essa semana, todos os dias, pensando muito a respeito disso, conversando com a Dani no dia a dia, acordando pela madrugada e orando junto com a Dani por essas situações, porque Deus precisa nos ensinar de maneira mais incisiva e assertiva, e nós precisamos estar prontos e quebrantados para discernirmos a voz de Deus. E numa dessas caminhadas pela manhã, eu lembrei da história do rei Ezequias. O rei Ezequias, e essa história é narrada no segundo livro aos reis, eu convido você a abrir se você quiser acompanhar, segundo Reis, capítulo 20, verso 1, o rei recebeu uma ordem de Deus, e essa ordem, vinda pelo profeta Isaías, filho de Amós, dizia assim: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você irá morrer, não se recuperará. Era o final da vida do rei Ezequias. Rei Ezequias ouve essa voz a partir do líder religioso daquela época, que era para que ele colocasse em ordem a família dele. Ele tinha um filho pequeno, então. Depois dessa palavra, ele clama e se prostra diante do Senhor e pede que ele tenha um pouquinho mais de vida. E ele teve mais 15 anos de vida. E o seu filho Manassés era o sucessor do trono.
E Manassés, então, ele vai suceder o pai pós-morte, mas a grande questão é: Ezequias, ponha em ordem a sua casa. E essa palavra veio como uma flecha no meu coração nessa caminhada, queridos. Porque era algo que eu já tinha, ou já venho pensando desde o início desse confinamento, né, Dani? Temos conversado muito sobre isso. Deus mandou Ezequias colocar em ordem a casa dele e ele não fez. No decorrer desse livro, do segundo livro aos Reis, nós vamos ver isso. Embora ele tivesse quebrantado, orado ao Senhor e o Senhor o cura e ele vive mais 15 anos, é interessante que o rei Ezequias ele vai levando a vida em banho-maria ali no final da sua vida. E ele deixava bem claro que ele não se importava com o dia de amanhã. Ele queria viver o hoje. E tem muito a ver com o nosso tempo. Nós vamos vivendo o hoje, nós não nos preocupamos muito. O negócio é ter, curtir, viver. Haja vista essas lives, né? Que embora estão sendo criadas por uma boa causa, para que o pessoal não fique entediado dentro de casa, mas as pessoas elas estão se entregando nessas lives como se fosse a última coisa, a coisa mais legal, a coisa mais fera, como se fosse um culto à live. Interessante pensar sobre isso, porque eu fico pensando, será que nós nos entregamos ao Senhor da mesma intensidade como nos entregamos para outras coisas? E aqui não tem distinção de ritmo musical pela live. É uma questão de intenção do coração. Assim como nós nos entregamos a alguns prazeres dessa vida, será que da mesma forma nos entregamos ao Senhor? E o rei Ezequias não está nem aí, não prepara a sua família para a sua morte. Que tragédia, queridos. A ordem de Deus era: ponha em ordem a sua casa. E em 2 Reis, capítulo 20, verso 21, diz a palavra de Deus que Ezequias descansou com os seus antepassados e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Uma tragédia. A palavra de Deus narra que foi o pior rei que já houve. Ele fez tudo que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Mas a questão não é entrar nesse texto, a questão é te levar a pensar: como é que está a sua casa? Como é que está a motivação do seu coração? Você tem aproveitado esses dias para refletir ou continuar na mesma intensidade buscando a sua agenda em primeiro lugar? Obter os seus ganhos e lucros e as suas vãs pretensões e jactâncias, como diz o nosso texto base da reflexão dessa manhã. Queridos, eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que o rei Ezequias andou com Deus, mas não basta somente andar com Deus. Nós temos que andar com Deus e a nossa família delegada a nós tem que andar com Deus. E andar com Deus é muito mais do que ir à igreja. Andar com Deus é um princípio interno, do fundo da alma, de motivação intrínseca, onde tudo que temos e somos é viver para o Senhor, para a glória de Deus. Eu quero te levar a pensar que essa crise que nós estamos vivendo hoje na área da saúde, na área política que se instalou de 2 dias para cá, embora seja uma grande oportunidade de avaliações, essa crise nos traz imenso temor. No início de 2020, eu e você fizemos muitos planos, não fizemos, Dani? Sim. Eu lembrei com a Dani que em 2017, quando nós chegamos aqui em Atibaia, nós fizemos um planejamento para 1 ano, para 3 anos e para 5 anos. Nós vamos abrir isso que está fechado numa pastinha desde aquela época. Nós estamos no nosso 4º ano. E nós vamos olhar para tudo que nós traçamos e vamos
corrigir algumas rotas e celebrar algumas vitórias e colocar esperança naquilo que ainda falta. Mas o que eu quero dizer para você, para mim e para você nessa manhã, é que todos os nossos planos tiveram que ficar em segundo plano frente a essa pandemia. Eu, você, a sua família, a nossa igreja paramos. E do nada essa crise está instalada. O meu filho pediu aqui agora oração para que essa Covid vá embora o quanto antes. Ele sofre o confinamento, sofre o afastamento da família, sofre não estar com os amiguinhos da igreja. Hoje de manhã ele falou para mim: papai, eu queria estar na igreja, brincando com os meus amiguinhos. Nós sofremos e isso revela a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. E chegamos aqui ao início da introdução. A nossa vida é curta, breve e incerta, além de dura. E o nosso texto, queridos, nos leva a pensar a respeito das nossas vãs pretensões e jactâncias frente a essa realidade da nossa vida. Embora é o nosso dever colocar em ordem a nossa casa, nós não temos o costume assertivo de fazer uma avaliação sincera, parar um dia e colocar as cartas na mesa, junto da família, e falar onde temos errado, onde temos acertado, vamos alinhar e vamos viver para a glória de Deus. Essa é a agenda de Deus para mim e para você, não tenho dúvida disso. O rei Ezequias é só uma pitadinha da história bíblica para que eu e você nós possamos repensar a nossa caminhada. Quando Tiago diz sobre jactância e vãs pretensões, ele quer dizer dos falsos entendimentos de quem nós somos e das nossas ambições, que se revelam não só pelas nossas palavras, mas pela postura da nossa vida, por aquilo que corremos atrás. Queridos, quantas coisas corremos atrás que não tem nada a ver com Deus. É emprego, é empresa, são buscas, são pretensões que visam somente, às vezes, nos projetar no cenário. É interessante que esse cenário que está sendo revelado no nosso país é um tripé onde muito se fala do poder econômico. Ou seja, sem uma economia proeminente e relevante, o nosso país não vai para frente e a nossa economia demonstra estar muito mal das pernas. Haja vista a possibilidade do nosso ministro também deixar a equipe do governo federal. Mas também o poder da ciência, que se revela extremamente ineficaz frente a um vírus que não é nem visível e perceptível. O poder econômico, o poder da ciência e o poder político, queridos, que de 2 dias para cá se revelou o caos. A integridade, a honestidade já não é mais levada em conta. A palavra dada, as trocas de favores. Mas isso nós deixamos para que o juízo especial faça a sua análise e dê o seu veredito. Não fique você entrando em embates políticos por aí sem que não haja um trânsito e julgado. Foque naquilo que vale a pena, porque a nossa vida, como diz o texto, é como a neblina que agora está e quando vem o calor se dissipa. Portanto, eu quero dizer para você que tanto o poder econômico, o poder da ciência e o poder político revelam um homem onipotente, impotente, insolente, insuficiente e frágil. Não te glories do dia de amanhã, diz o livro de Provérbios de Salomão, porque não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que Tiago está nos alertando nessa carta é que nós não podemos fazer planos equivocados, e sim
incluir Deus em todos os nossos planos. E Deus tem uma agenda certa para mim e uma agenda para você. Põe em ordem a sua casa. As crianças receberam aí, né, Dani? As atividades sobre a casa. Tudo certo aqui? Felipe, Gabi, com as atividades já estão prontas. Criançada aí, como é que é a sua casinha? Desenha aí a sua casinha. É o papai, é a mamãe, é o vovô, é a vovó, são os irmãozinhos. Você tem um animalzinho na sua casa? Faça o desenho e poste aí para que nós possamos acompanhar também as suas lições, né? Olha que precioso, é a nossa casinha. Deus nos fez uma família para vivermos, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, primo, prima, animaizinhos, mas Deus nos fez família também, a família estendida que é a nossa igreja. Queridos, eu quero levar você a 3 aplicações diretas sobre esse texto. Em primeiro lugar, nós somos ignorantes no sentido da falta de conhecimento das coisas, né, Dani? Nós não conseguimos, de fato, ter controle sobre tudo que existe. Nós não temos todo o conhecimento. Nós somos extremamente limitados. Interessante que Tiago, no verso de número 13, ele fala para nós tomarmos cuidado com o tempo, o hoje ou amanhã. Olha o que ele diz aqui: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Ele revela essa fragilidade quanto ao tempo, o hoje ou amanhã. Cuidado com essa questão do tempo. O tempo está se passando. E o que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Mas uma outra área, cuidado com as suas escolhas. Faremos negócio, faremos isso ou aquilo. O que você tem feito da sua vida? Mas um terceiro cuidado, cuidado com as suas habilidades. Porque quais tipos de lucros você tem tido? São alertas aqui de Deus. E eu lembrei aqui do profeta Isaías, quando ele diz, ai de mim, que eu sou um pecador, impuro, os meus lábios são impuros, e habito num povo de impuros lábios. E aí ele pronuncia a necessidade do Messias, do Salvador, porque todos nós, queridos, fazemos escolhas, gerimos mal a nossa vida, quando não estamos alinhados com a vontade de Deus. Portanto, através desse vírus, as nossas arrogantes pretensões do homem caído que somos, por terra, demonstra a nossa fraqueza, a nossa limitação e a nossa vulnerabilidade. Nós somos, sim, ignorantes no sentido da falta do conhecimento. Tiago revela a nossa limitação quanto ao tempo e ao espaço. Ele diz no verso 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Olha como somos limitados. Olha como somos frágeis. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, queridos, isso revela que morre a criança, morre o adulto, morre o idoso frente a esse vírus. Morre o ateu, morre o cristão, morre o empresário, morre o funcionário. Não importa o dinheiro que temos ou se temos, ou a nossa formação, ou onde nós moramos, seja a cidade grande ou não, seja a vida com plano de saúde ou não, todos nós estamos desnudados nas nossas fraquezas, fragilidades e limitações. Nada disso importa, diz Tiago. Nós somos extremamente dependentes da graça e do poder de Deus. O verso continua, ao invés disso deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Saibam, de uma vez por todas, que o primeiro passo para uma vida de vitória é reconhecer a nossa fragilidade. Nós estamos desconectados, nascemos desconectados do Pai. E só Cristo Jesus
pode nos reconectar ao eterno. Essa é a grande certeza da vida. Portanto, se Deus quiser, o nosso tempo está nas mãos do eterno. E nesse nosso tempo, em que o nome de Deus tem sido colocado de lado, é necessário uma ação intencional, minha e sua, de colocarmos Deus à frente dos nossos planos. Deus tem que estar à frente dos nossos planos. É dele que vem o nosso sustento, a nossa saúde, a proteção e a coragem para prosseguir. Eu quero dizer a você, meu querido amigo, irmão, família, meu vizinho, minha vizinha, amigos da caminhada, amigos do coração, que Deus usa Tiago para nos dar um alerta no verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriem das suas pretensões, e toda essa vanglória provém do mal. Diante da brevidade da vida, que é ilustrada como a neblina, aqui nós vemos, né, Dani? Nós temos o privilégio de morar numa parte aqui da cidade de Atibaia, mais alta, e todos os dias pela manhã nós vemos a neblina encobrindo a cidade. E a hora que o sol vem com toda a sua força e fulgor, colocando luz, colocando energia, essa neblina se dissipa de uma hora para outra. É interessante que o calor chega e ela vai embora, e tudo muito rápido. O que é a sua vida? O que é a sua família? A palavra de Deus diz que nós somos como a neblina, que aparece por um tempo e logo se dissipa. Diante desse fato, que eu e você somos frágeis, não temos capacidade de tomar por nós mesmos uma só decisão. Devemos viver a vida com mais leveza, alegria e amor. Ame as pessoas que estão do seu lado, ame a sua família, abrace o seu pai, abrace a sua mãe, diga ao seu filho, diga aos vizinhos, diga àquele que você ama o quão importante ele é. Nós não sabemos se estaremos aqui no dia de amanhã. Essa é a realidade. Mesmo sabendo que devemos e queremos fazer o bem, muitas vezes não conseguimos. Não deixe para depois. Se alguém está precisando da sua ajuda, ajude, faça o bem. Tiago vai terminar essa perícope dizendo isso. Estendamos a mão àquele que precisa, façamos o bem o tempo inteiro, vivamos de antena ligada a quem está perto de nós. Aproveite as oportunidades, não deixe para amanhã. Invista no próximo, invista no reino, pense no outro além de você mesmo. O eu está em segundo plano para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Você e eu estamos aprendendo preciosas lições nessa pandemia. Viva uma vida mais modesta, viva uma vida mais simples, para que você tenha recursos e tempo para investir no próximo. Não deixe de fazer o bem. Tiago, no versículo 17, ele diz o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Eu quero terminar, queridos, a nossa reflexão, ainda que breve, conforme o nosso projetado. Como diz Tiago, se Deus quiser, Ele nos livrará dessa pandemia. Se Deus quiser, teremos os nossos empregos mantidos e restabelecidos. Se Deus quiser, teremos saúde para vencer o dia de amanhã. Se Deus quiser, as empresas não quebrarão. Se Deus quiser, poupará a nós, poupará os nossos, poupará as nossas igrejas, os comércios. Se Deus quiser, não tente você
redimir a sua própria vida, porque você não consegue. Nós não conseguimos redimir a nós mesmos. Deposite a sua esperança, depositemos a nossa esperança naquele que pode todas as coisas e que na história fez uma declaração de amor a mim e a você, enviando o seu Filho à cruz do Calvário, para que ele morresse por nós e nos desse a viva e agradável esperança que é Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, reinando para todo sempre. Que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida. Lembre da palavra de João no livro de Apocalipse, quando ele endereça a carta às 7 igrejas ali, e ele diz: eu conheço bem, eu conheço, eu lhe conheço. Ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua vida e esperemos confiantemente no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé.